Há uma certa confusão na cabeça das pessoas a respeito deste assunto, que é o assunto da Kundalini. Essa expressão Kundalini, há hoje em dia muita mistificação a respeito disso. Isso já até transformamos em mito. A verdade é que as pessoas não sabem o que representa de verdade essa palavra. As pessoas têm algumas experiências místicas, assim chamadas espirituais, contatos extrafísicos ou de algum tipo, e atribuem isso à presença ou o contato com a Kundalini. Nós precisamos desmistificar isso. Aqui no canal, e também em nosso outro canal, nós temos diversos vídeos colocando para você o significado real disso, desmistificando essa ideia que o pensamento tem construído. O nosso pensamento, ele é capaz de grandes construções. A partir da imaginação, criar todo tipo de coisa. A simples verdade da Kundalini é a ciência direta desta consciência real, presente, aqui nesse instante. Não temos ciência desta real consciência. Não temos ciência da verdade do que é Kundalini. A presença da Kundalini aqui, nesse corpo-mente, é a presença desta verdadeira consciência. Aquilo que alguns chamam de energia da Kundalini não é outra coisa a não ser essa energia vital. É a energia vital da Kundalini, que está presente nesse mecanismo, nesse organismo. Quando há o despertar da Kundalini, veja, não é o contato com algo místico, esotérico ou assim chamado espiritual. É a mudança, em razão do poder dessa energia, que antes estava voltada para o externo ou para as experiências dos sentidos, ou sendo desperdiçada no conflito presente da dualidade, algo presente nesta identidade egóica. Reparem, nesse sentido do eu, nós estamos vivendo uma vida onde há esse padrão de dualidade. Existe esse eu e a experiência, eu e a vida, eu e o mundo. Naturalmente, eu e os pensamentos, eu e os sentimentos, eu e as emoções. Nesta separação está presente a condição psicológica do ser humano em conflito, em sofrimento. E isso representa desperdício de energia. Quando essa energia fica disponível para algo novo, e esse algo novo é a verdade da revelação do seu ser, a partir do autoconhecimento, tendo ciência do que é meditação, naturalmente, nós temos esta energia da Kundalini operando uma mudança nesse corpo, nesse organismo, nesse cérebro. Nas próprias células cerebrais, nós temos uma mudança profunda, radical. Então, essa é a simples e direta verdade do despertar da Kundalini. Repare, é o surgimento de um estado livre do ego.
Se não há esse estado livre do ego, não há real Kundalini envolvida, presente. Tudo que a mente constrói está dentro do seu modelo, está dentro dela mesma. Ela pode ter experiências fantásticas, extraordinárias, assim chamadas profundas ou realizadoras. Ela pode adquirir certos poderes, mas são poderes psíquicos para esse mecanismo, para esse organismo. Então, é muito comum as pessoas confundirem esta verdade do despertar da Kundalini com adquirir poderes extrafísicos. O ser humano ele pode sim desenvolver poderes. Isso é possível. Em razão de algumas mudanças psicofísicas nesse organismo, alguns poderes podem surgir. Mas reparem, a verdade do despertar da Kundalini não é a realização de poderes, e sim a ciência da ausência da dualidade, da separação. Aqueles que realizam a verdade daquilo que eles são, que é a verdade de Deus, tomam ciência da não dualidade. A expressão aqui é Advaita, a não separação, a não dualidade. Então, seu estado natural de ser é um estado livre da dualidade. É um estado onde o que está presente é esta energia de pura consciência, assumindo esse corpo e essa mente. Isso é a presença da consciência. A real consciência em você é ser, é felicidade. Isso é Kundalini. Reparem que aquilo que é esse contato com a realidade, que está além do conhecido, é o contato com a verdade de Deus. Você, em seu ser, em seu estado natural, funciona de uma forma completamente diferente do ser humano comum. Em nosso modelo comum de pensar, de sentir, de agir, o nosso agir é egocêntrico. O nosso pensamento vem de um modelo de condicionamento psicológico. O nosso sentimento, ele vem sendo orientado por esse modelo psicológico de condicionamento, de pensamento. Então, nesse estado conflituoso de ser, este ser presente é a identidade egóica. Isso não é real em seu natural estado. Isso é comum na mente egóica. Nesse sentido do eu, nesse sentido de alguém presente na vida, vivendo experiências. Um trabalho real sobre si mesmo é o fim desta velha condição. É o fim dessa restrição de modelo de vida e de existência egocêntrica. O sábio de Arunachala, chamado Ramana Maharshi, ele deixou a Atma Vichara. Atma Vichara significa a observação desse eu. A ciência da autoobservação. É nesse sentido que temos a autoinvestigação.
Em geral, as pessoas traduzem Atma Vichara por auto-investigação. Aqui seria mais preciso usarmos a expressão auto-observação no lugar de auto-investigação. Aqui se trata de uma aproximação de um olhar livre do eu para essa experiência, desse instante, desse momento presente. É dessa forma que nos aproximamos do autoconhecimento. É dessa forma que nos aproximamos da meditação e desse acesso ao despertar da Kundalini. Agora há uma energia disponível para operar esta transformação, esta mudança. Compreendam o que estamos colocando aqui para você. No momento em que você está aborrecido, com raiva, preocupado, com medo, no momento em que você está envolvido dentro de um padrão de condicionamento psicológico, onde o seu modelo de pensamento e sentimento está envolvido com algum nível de atividade egocêntrica, você está em um desperdício de energia, ocupado com esse padrão comum de condicionamento em dualidade. O pensamento em você, ele se move a partir de um pensador. Reparem como é interessante isso. Um sentimento, ele se move a partir de um elemento que é esse eu no sentir. Uma percepção, ela é vista a partir de um percebedor. Reparem que nós temos aqui um movimento de separação, de dualidade. Quando você está preocupado, é o movimento do pensamento, as imagens que vêm do passado, norteando uma vida de uma entidade presente que é o pensador. O que de fato, na verdade, estamos lidando com uma imaginação. Nesse padrão de dualidade, tem o pensador com o seu pensamento. O preocupado com sua preocupação. Se é raiva, é aquele na raiva com a sua raiva. Se é medo, é o medroso com o seu medo. Esse é um modelo de dualidade, de ilusória separação. Aqui está o desperdício de energia. Quando esse que é o observador está observando sua experiência. Quando esse que é o experimentador está experimentando sua experiência. Então é nisso que se constitui esse desperdício de energia, de consciência. Vejam como é simples isso. Toda energia que você tem no corpo disponível vem dos alimentos. Essa energia vital, ela tem esse aspecto físico e também esse aspecto mental. Isso é algo que está sendo desperdiçado nesta condição psicológica de conflito, em razão da dualidade. Quando você aprende a tomar ciência desse movimento de dualidade, você coloca em evidência, nesse instante, a presença de uma atenção.
de uma atenção que torna disponível esta observação. Então, esta autoobservação é a observação sem o eu, sem o observador. E quando isso está presente, essa dualidade se desfaz. Então, estamos num contato direto com a presença do autoconhecimento, que é meditação. Como não há esse desperdício de energia, porque essa atenção ela não está sustentando mais, essa plena atenção sobre esse instante não está mais sustentando mais essa dualidade, onde há esse preocupado com a sua preocupação, esse medroso com o seu medo, esse pensador com o seu pensamento. Não há mais essa separação. Há somente uma experiência presente. Em um olhar livre desse centro que é o eu, o ego. Então nós temos uma observação direta daquilo que se processa aqui e agora. Com esse mecanismo, com esse organismo, com esse corpo, com essa mente. Então há só uma percepção sem o percebedor. Há só um olhar sem o observador. Então, esta energia se torna disponível porque a mente se aquieta. Então, há um espaço que se abre. Quando a mente silencia, ela está cônscia dela mesma, ciente dela própria. E, portanto, livre dessa dualidade. Acompanhe isso. Livre desta separação. É quando existe o despertar desta energia. A energia disponível para esse trabalho, nesse corpo, nessa mente, que inclui também, naturalmente, e principalmente, esse cérebro. Veja, estamos falando de algo que é científico. Isso é de uma ciência que nós desconhecemos. Então, a iluminação espiritual, o despertar da consciência espiritual, a realização de Deus. Os nomes são diversos para esse natural estado. Inclusive tem essa expressão, o despertar da Kundalini. Então, o que é o despertar da Kundalini? Reparem que estamos apresentando para você aqui uma abordagem bem diferente do que as pessoas entendem aí fora por Kundalini. Veja, não se trata de uma experiência que alguém tem. Passa pela experiência e depois diz: minha Kundalini despertou. Não existe tal coisa como minha Kundalini. Só há esta real consciência e ela não é pessoal. Ela não é de alguém. Você não pode ter uma experiência chamada Kundalini. Porque a verdade da Kundalini é a verdade da real consciência. Que quando assume o espaço dela, não fica o experimentador. Não fica alguém para relatar algo. Não é algo que aconteceu no passado. Não é uma experiência. Não é parte da memória. Não é parte do conhecimento. Tudo que é parte da memória, que é parte do conhecimento, faz parte do tempo. Aqui o contato com a realidade divina é algo que está fora do tempo. Estamos juntos?
Há uma realidade presente aqui, nesse instante. Esta realidade presente está fora do tempo, está fora do conhecido. Repare, é algo fora do movimento do ego e, portanto, da memória. Não faz parte do pensamento. Pensamento, tempo, memória é algo dentro do movimento do conhecido, que é parte do eu, que é parte do ego. Aqui é o contato com algo fora de tudo isso. Então, tomar ciência desta realidade do seu ser, nesse instante, é o despertar de sua natureza divina. Assim, uma aproximação da Atma Vichara, de Ramana Maharshi, é uma aproximação da ciência da real meditação. Nós temos diversas playlists aqui no canal, apresentando para você essa questão da meditação, do autoconhecimento e do despertar da Kundalini. Então, quero deixar aqui esse convite para você. Nós temos encontros online que ocorrem nos finais de semana, onde estamos trabalhando isso com você. É uma possibilidade, através de perguntas e respostas, e nesse contato com o silêncio, de termos uma aproximação da realidade divina, que é a realidade deste ser que nós somos. Quero deixar aqui esse convite para você. Nós temos encontros aqui nesse canal, como também em nosso outro canal. Você tem aqui na descrição do vídeo o link para acessar nosso outro canal e tomar ciência dos vídeos que temos também por lá. Além disso, temos encontros presenciais e também retiros. Se isso é algo que faz sentido para você, já deixa aqui o seu like, se inscreve no canal, coloca aqui no comentário, sim, faz sentido, ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. Os sábios têm chamado isso o despertar da energia do ser, que eles denominaram de Kundalini. Não é uma experiência para o eu, para esse mim,